Então, a gente vai entendendo assim, essa produção é uma produção feita pela Esther Alves de Souza, né? Ela escreveu o artigo que está em anexo aí para vocês lerem, né? Onde ela vai discutir, né, as contribuições da Silvia Lane para a psicologia social no Brasil, né? Buscando caracterizar, né, indicar como que essa psicologia na construção da Silvia Lane veio sendo, né, pouco a pouco, né, inserida dentro de um contexto da realidade brasileira e permitindo, né, digamos assim, que a psicologia social tivesse um outro caminho, um outro rumo. Só lembrando brevemente, a psicologia social chega no Brasil através de Haroldo Rodrigues. E Haroldo Rodrigues ele faz uma replicação do modelo de psicologia social dos Estados Unidos, que tinha como base pesquisas laboratoriais e pesquisas experimentais, onde se faziam discussões apartadas da realidade propriamente ditas. Né? Então, o que quer dizer? Né? Então, por exemplo, na academia, né, você reunia um grupo de estudantes e fazia um experimento. E a partir daquele experimento com os estudantes se relacionava que aquele tipo de comportamento, né? Por exemplo, um comportamento de liderança, um comportamento de coesão de grupo, um comportamento de esquiva social, a partir daquele grupo de estudantes se generalizava para a população de modo geral, né? Sem ter um estudo que fosse efetivamente as realidades sociais. Então, a Sylvia Lane, quando ela começa a construir a noção de psicologia, ela traz essa psicologia uma vertente diferente do que se trabalhava de modo específico no Brasil, que era basicamente replicar os modelos do trabalho feito pelos psicólogos dos Estados Unidos. Posteriormente, né, a Sylvia Lane, quando ela já tinha um domínio maior do conhecimento da realidade brasileira e da aplicação da psicologia social, ela trouxe, né, dois psicólogos sociais importantes da Europa, né, Jodelet, né, uma psicóloga, e o Moscovici, né, um psicólogo, para abordarem as características da psicologia europeia, comparando, né, com as dinâmicas da psicologia dos Estados Unidos e as características da psicologia social brasileira. Né? Esse tipo de trabalho, né, fez com que a Sylvia Lane fosse convidada para desenvolver determinados trabalhos e determinadas atividades na Europa também. Né? Então, a Sylvia Lane, na França, né, especialmente, né, foi convidada a desenvolver estudos lá, justamente, né, pelo tipo de trabalho que ela estava fazendo na psicologia e nos seus estudos aqui no Brasil. Né? Então, em primeiro aspecto, né, a Sylvia Lane, né, ela se caracteriza, né, como expoente da psicologia social brasileira e latino-americana. E a característica, né, que a Sylvia Lane procurou destacar de modo constante era de construir uma psicologia voltada de modo essencial à população, né, a maioria da população que se encontra em vulnerabilidade social, né, buscando, né, como caminho, né, que o espaço acadêmico fosse um espaço para gerar pesquisas que se convertessem na melhoria de condições de vida da população. Então, muitas vezes, né, uma crítica que a Sylvia Lane fazia, e que muitos psicólogos sociais ainda fazem, é que muitas vezes as universidades produzem pesquisas e essas pesquisas vão para a biblioteca esperar o tempo passar, onde poucas pessoas vão consultá-las e não implica esse tipo de pesquisa, de investigação, na transformação da realidade dos indivíduos que estão do outro lado. O que quer dizer, a população mais frágil e vulnerável acaba sendo esquecida, deixada de lado, e um trabalho em psicologia que poderia gerar empoderamento social, né, através das pesquisas, das investigações, acaba não acontecendo, né, que gera todo um processo de manutenção, né, do status quo, né, ou seja, se faz trabalho, se faz investigações, e individualmente as pessoas têm conquistas, mas a sociedade como um todo acaba tendo pouca referência, pouca importância e pouca caracterização em termos do seu espaço e da sua função. Vale salientar, né, que a Sylvia Lane, ela fez uma viagem, né, que ficou conhecida como a viagem histórica pela América Latina, na época da ditadura militar no Brasil. Um fato assim bastante interessante é que a Sylvia Lane, ela desenvolveu um projeto
e foi até a CAPES, né, CNPq, para que esses dois programas, ou um dos dois programas, né, desse a ela um apoio para ela fazer investigações sobre a realidade brasileira, né, indo às comunidades empobrecidas, tentando entender como que se caracterizava cada comunidade, suas dificuldades, seus sonhos, suas perspectivas, como que lidam com os sofrimentos, onde buscam apoio e assim por diante. E quando a Silvia Lane apresentou esse projeto à CAPES, a CNPq, durante o período de ditadura militar, né, foi dito assim que esse tipo de pesquisa era um tipo de pesquisa que comprometia a característica da nossa realidade brasileira, pois ao invés de valorizar as qualidades, passava a se valorizar os problemas, né? E que isso não era bom para o Brasil, né? Fazer pesquisa para ficar falando dos nossos problemas é melhor não fazer, né? Porém, a Silvia Lane reconstruiu o projeto e, digamos assim, né, caracterizou o projeto com a mesma finalidade, porém, ao invés de fazer dentro do Brasil, que ela pudesse fazer fora do Brasil. E a CAPES acabou encampando o projeto e forneceu, né, toda uma estrutura para que ela fizesse a pesquisa. E nessa pesquisa, ao invés de fazer no Brasil, ela acabou fazendo na América Latina. E dentro desse processo da América Latina, ela foi conhecer outros países que tinham, né, como base situações, né, de empobrecimento social, e que ela buscava entender como que a psicologia entendia essas relações, essas correlações e essas possibilidades. E nesse percurso, né, a Silvia Lane conheceu na Venezuela Maritza Monteiro, conheceu em El Salvador o Martim Baró, e conheceu em Cuba o Fernando Rey. Em Cuba, né, na época, o Brasil não tinha relação diplomática com Cuba. Cuba era um país proibido, né, de qualquer brasileiro chegar até lá. Mas em uma visita ao México, os pesquisadores, psicólogos mexicanos, né, convidaram a Silvia Lane, juntamente com a Maria do Carmo Guedes, que fez companhia a ela e desenvolveu projetos também nesse tipo de discussão, que elas fossem a Cuba. E elas foram, né, entre aspas, né, de modo clandestino, né, a Cuba, e lá conheceram Fernando Rey. E a partir dessa relação da Silvia Lane com a Maritza Monteiro, com o Martim Baró e com Fernando Rey, é que eles começam a organizar todo um redimensionamento sobre a psicologia social na América Latina. Então não havia uma psicologia social latino-americana propriamente dita, o que havia era a reprodução de uma psicologia dos Estados Unidos. E à medida que as discussões foram se ampliando, a Silvia Lane foi organizando, ela foi a grande liderança nessa reestruturação de uma psicologia latino-americana, e os outros psicólogos começaram a estabelecer, né, todo esse processo de aprofundamento, né, Maritza Monteiro, Inácio Martim Baró e González Rey, né, Fernando González Rey. E dentro desse processo, né, a psicologia social começou a redimensionar-se num novo capítulo com influências em todos os países da América Latina propriamente dito. Um pouquinho, né, sobre a Silvia Lane, né? Então, a Silvia Lane, ela se caracterizou, né, digamos assim, nessa construção da psicologia, da psicologia social, né, propriamente dita, buscando um viés e entendimento de como se dava a teoria e a aplicação prática da psicologia e as suas diferenças em termos de entendimento da realidade. Então, o que a Silvia Lane, né, foi percebendo que algumas demarcações de construção da psicologia social estavam aquém do atendimento daquilo que no seu próprio nome ela traz, né, o social, né? Então, a psicologia, mesmo tendo essa denominação social, acabava sendo uma psicologia exclusiva do laboratório, uma psicologia exclusiva experimental, onde a própria realidade demarcada dos indivíduos em vulnerabilidade social era deixada de lado, né? E a Silvia Lane começou a trazer, né, em termos introdutórios, um novo processo de análise dessa psicologia, né? E à medida que essa psicologia pudesse estar efetivamente comprometida com a realidade dos povos latino-americanos. E que não fosse, né,
uma psicologia que replicasse o modelo dos Estados Unidos ou mesmo da Europa, embora essa influência europeia tenha sido muito pequena e ela só vai surgir um pouquinho lá no final dos anos 80, né? Anteriormente, né, a isso, né, a partir dos anos 60, quem mais demarcou influências foi a psicologia dos Estados Unidos. A conceituação, né, da Sylvia Lane era dizer, basicamente, né, que se a psicologia chegar às realidades sociais, a psicologia social vai começar a demarcar em si mesma a construção de uma nova realidade. E essa realidade pode permitir que as atuações da psicologia impliquem transformações na realidade social. Mesmo que sejam transformações pequenas, a caracterização de que sejam transformações, sejam mudanças que deem aos indivíduos as possibilidades de perspectivas de vidas dignas, de vidas de qualidade. Esses trabalhos, né, da Sylvia Lane que vão redundar, não só dela, né, mas de outros psicólogos que atuam nessa área, a construção de espaços voltados para populações que são marginalizadas, mas não espaços de abrigo, né? Construção de um abrigo que venha acolher os indivíduos em situação marginalizada. Mas a característica de que a construção de espaços onde há todo o entendimento de humanização das relações, né? Então, por exemplo, a gente pode destacar 3, o CAPS, o CREAS e o CRAS, que são instituições hoje vinculadas ao Ministério da Saúde, né, que busca todo um processo de valorização das pessoas em vulnerabilidade. O CAPS atendendo a saúde mental e pessoas que fazem uso de substâncias psicoativas, o CRAS, que vai atender no âmbito da assistência social através de um trabalho de prevenção indivíduos que estão em situação de dificuldades econômicas, habitacionais, educacionais, de saúde, entre outras, né? E o CREAS, que vai trabalhar num sentido especializado em busca de atender às demandas que envolvem problemas que já acontecem na realidade. Então, por exemplo, a violência já instituída, o indivíduo já está desabrigado, o indivíduo já vive situações drásticas na sua dinâmica do dia a dia. O CREAS, então, ele vai atender as pessoas que já estão na vulnerabilidade. O CRAS vai atender as pessoas para que elas não entrem em vulnerabilidade, ou seja, são trabalhos que têm como um foco de influência a construção que a Sylvia Lane fez historicamente, buscando um olhar da psicologia e no atendimento, né, qualitativo da vida dos indivíduos. E quem foi Sylvia Lane, né? Então, brevemente aqui comentando, né, ela estudou no Colégio Mackenzie e depois no Colégio Saldanha da Gama, em São Paulo. Essas duas instituições privadas, sendo que houve participação, né, do pai da Sylvia Lane, né, principalmente no segundo colégio, em que ele foi um dos sócios na organização da instituição, né. Então, a Sylvia Lane vivia dentro de um ambiente socioeconômico, né, de classe média, onde os pais tinham condições, né, de fazer um investimento, né, numa instituição privada, visando, né, a formação com qualidade, né, dela como filha, né, nas dificuldades que se tem e se tinha, né, na época em relação ao ensino público. Não que o ensino público, historicamente, tenha sido sempre considerado inadequado, né? Hoje a gente tem esse olhar cultural enviesado que considera o ensino público ruim, né? Mas na prática, né, o ensino público, né, foi o primeiro ensino de qualidade que se teve no Brasil, né? E posteriormente, né, ele se manteve ainda com grandes estruturas, né? Hoje, por exemplo, se a gente pensar no ensino público, o Colégio Estadual, Instituto de Educação do Paraná, são colégios de referência, né, colégios importantes e são colégios públicos, né? Porém, né, a característica, né, de valorizar-se o ensino privado, né, foi historicamente sendo instituído, né, dentro da nossa realidade brasileira. A Sylvia Lane, né, como fazia parte de uma classe média, os pais tinham condições, né, de um colégio mais próximo de casa, e ela acabou indo para esses colégios, né, tendo, digamos assim, um estudo dentro de uma dinâmica diferente do que seria o ensino público propriamente dito, né?
E conversando com a Sylvia Lane, né, ela caracterizou, né, que a própria dinâmica desses colégios que ela veio estudar era justamente pela proximidade da casa onde ela vivia, né? A Sylvia Lane, né, jovem, na adolescência, né, buscou, né, independência financeira, né, o que ela queria, né, sair da casa dos pais, né, e ter o seu próprio canto. E para isso ela fez um curso de secretariado, e a partir desse curso de secretariado, né, que seria, né, digamos assim, hoje em dia não se tem, né, mas na época era um ensino técnico. Esse ensino técnico era um ensino médio, onde o indivíduo fazia uma especialização, digamos assim, numa determinada área, né? Por exemplo, tinha arquitetura, patologia clínica, enfermagem, magistério, entre outros cursos, mas o indivíduo não tinha uma formação superior, né? E era basicamente a ideia do ensino médio voltado para a empregabilidade, né? O indivíduo vai para o mercado de trabalho, não vai continuar os seus estudos na universidade. E assim, né, que ela terminou o técnico de secretariado, ela foi trabalhar como auxiliar de secretária na Escola de Engenharia da Universidade Mackenzie, né? Então lá ela fez seus trabalhos, suas atividades e estava iniciando ali a vida profissional propriamente dita, né? Posteriormente, na sua família, né, havia muitas discussões, debates, né, sobre ideias, conceitos, e ela tinha uma dinâmica, né, de que os pais, né, tinham origem estrangeira, né, e falavam, né, numa língua estrangeira dentro de casa. Isso gerou, né, na Sylvia Lane toda uma curiosidade, né, sobre a linguagem, né, como que a linguagem é diferente, por que é diferente, como ela se estrutura, e isso foi chamando a atenção dela nessas dúvidas, perguntas para a filosofia. E ela vai se formar em filosofia na USP, na Universidade de São Paulo. E lá ela começa, nas discussões, nos cursos de filosofia, a encontrar nos debates com os professores aspectos que envolviam a psicologia. E nesses aspectos, isso começou a chamar a atenção dela. Então, Sylvia Lane, discutindo filosofia, o aprofundamento da filosofia, suas características, a psicologia começou a surgir dentro desses debates, né? Tanto que muito se diz, né, que a filosofia é a mãe da psicologia, né? Que quer dizer, né, se a gente quer ter um entendimento, né, dos nossos questionamentos, já que a psicologia faz isso, né, qual é o seu problema, como se caracterizou, como que você procura saídas para essa dificuldade que enfrenta, isso é justamente uma característica da filosofia, né, que vem como questionamento, né, como base da dúvida, a produção do conhecimento e a elaboração do conhecimento, né? Quanto mais dúvidas, mais conhecimento se produz, né? E os questionamentos, né, que ela começou a fazer em relação à filosofia foram também indo em direção à psicologia. E nessa direção da psicologia, né, ela foi encontrando uma nova perspectiva de investigação, de análise, de entendimento sobre a realidade, né? Ou seja, para todos nós, né, conhecer a filosofia é um processo importante para conhecermos bem a própria psicologia, né? A Sylvia Lane, durante os anos acadêmicos na Universidade de São Paulo, fez parte do Grêmio Estudantil, né, que era a nomenclatura na época. Na época não se usava centro acadêmico, justamente porque se via um perfil político, né, de ação dos centros acadêmicos. E o termo, né, Grêmio Estudantil seria um espaço onde os jovens brincam com atividades de lazer, diversões e assim por diante, né? Mas lá na USP, né, a característica é que, mesmo com o nome de Grêmio Estudantil, havia um forte embate de discussões políticas, né, dentro do que vivia o Brasil naquela época, né? A Sylvia Lane, assim que ela terminou o curso de filosofia e os interesses que ela teve em psicologia, alguns professores, né, começaram a dizer a ela que ela poderia ter possibilidades de aprofundar-se na psicologia. E, digamos assim, indicaram para ela que ela fizesse esse aprofundamento, né, num curso voltado para a psicologia. E os professores articularam, a partir do interesse da Sylvia Lane, que ela fosse para uma instituição, né, chamada de Wesley College, que é uma faculdade nos Estados Unidos. Essa faculdade, ela tem duas características importantes, né? Ela destina-se às mulheres, em termos do empoderamento feminino,
E a segunda característica é que ela é uma instituição progressista e não conservadora, né? Então, nos Estados Unidos, né, quem é progressista é chamado de liberal, né? E quem é contra um processo liberal, né, não é progressista, é chamado de conservador, né? Então, essa instituição era uma instituição liberal, que traduzido para o português seria uma instituição progressista, que apoiava todos os aspectos que envolvem a luta por direitos das mulheres e a inserção das mulheres dentro da sociedade, valorizando, né, as condições que elas venham a ter, né? Então, uma instituição destinada ao debate feminino, feminista, que valorize a própria construção da identidade da mulher na sociedade. E a Sylvia Lane ficou lá, né, de 1955 a 1956, né? E lá nos Estados Unidos ela conheceu, né, características da psicologia, aprofundamentos da psicologia, em especial de dois autores, do Burrus Frederic Skinner, com a psicologia comportamental, e do Kurt Lewin, trabalhando com a psicologia da Gestalt. Então, essas duas influências, né, foram marcantes na construção do pensamento de Sylvia Lane, e quando ela volta para o Brasil, ela tem ainda toda uma demarcação em termos da característica, principalmente da psicologia comportamental. Então, inicialmente, né, ela transitava em termos de debates na psicologia com a psicologia skinneriana. Quando ela se forma em 1956, né, tanto nesse curso que ela realizou lá nos Estados Unidos de psicologia, como na sua formação em filosofia, ela começou a trabalhar, né, no CRPE, que é o Centro Regional de Pesquisa Educacional, fazendo trabalhos como assistente de direção, né, de uma diretora que estava assumindo, né, todo um papel de investigação, e depois ela se torna a diretora desse centro de pesquisa. A característica, né, é que esse processo de trabalho vai dando a Sylvia Lane um aprofundamento em algo que ela começou a fazer lá na filosofia, que basicamente eram os questionamentos, né? Por que isso acontece? Por que aquilo acontece? Como que acontece? Em que situação que acontece? E quando ela vai trabalhar nesse centro de pesquisa educacional, ela também começa a ter as influências do processo de educação e como ele se caracteriza. E nessas discussões, né, ela cria um novo link, que é a carreira como pesquisadora. Então, 3 elementos, né, vêm a compor ali a condição da Sylvia Lane em termos do trabalho futuro da psicologia social, né? É a característica, né, de ser uma pesquisadora, efetivamente, de discutir processos educativos e o domínio que ela começa a ter da psicologia em termos de elencar aquelas dúvidas que ela tinha em relação ao comportamento humano e seu entendimento, né? Em 1965, ela se torna professora de psicologia na PUC de São Paulo, onde ela vai atuar, né, com a disciplina de psicologia social e psicologia da personalidade. E também, né, numa outra faculdade, né, de ciências e letras, né, de São Bento. Essa faculdade de São Bento também estava vinculado à PUC, né? Então ela entrou numa instituição, que era a PUC, que tinha também o domínio, né, sobre a outra instituição São Bento, e ela estende, né, a condição de trabalho dela tanto na PUC quanto na Faculdade de São Bento. A característica das discussões, né, que a Sylvia Lane vai fazer em torno da psicologia social e da personalidade vão envolver as influências que ela teve lá nos Estados Unidos, né? Primeiro, discutir a psicologia social com enfoque comportamental, e segundo, ao discutir as questões da personalidade, a característica, né, do trabalho com grupos, que foi um dos trabalhos mais intensos do Kurt Lewin. Então, a Sylvia Lane traz para o debate aquelas pesquisas, né, do Kurt Lewin sobre tipos de lideranças, por exemplo, né? Liderança laissez-faire, liderança autoritária, liderança democrática. E esses dois percursos vão compondo a própria constituição de como a Sylvia Lane vai entendendo a psicologia, suas características e suas formas de atuação propriamente dito. Em 1968, Sylvia Lane vai se deparar, né, de forma mais rigorosa com o processo que envolve o ensino de psicologia a partir de um movimento que os professores começaram a realizar em termos de questionamento
de como seria, de como poderia se caracterizar, de como poderia ser identificado uma qualidade no processo de ensino de psicologia, trazendo novos elementos para a realidade do processo de sala de aula. Então, o modelo que se tinha em sala de aula, né, era um modelo do professor falando e os alunos, um atrás do outro, escutando sem questionar, né? E os professores começaram a discutir com a Silvia Lane, né? E principalmente porque a Silvia Lane já estava nesse âmbito aí de atuação como professora, como poderia estabelecer novas características em termos de proporcionar aos alunos experiências, muito mais do que teorias sobre a aplicação e o conhecimento da realidade em psicologia. E aí, né, surge justamente desse debate com os professores, né, que os próprios professores começassem a encaminhar-se para experiências com a realidade, né, tentando entender as demandas e realidade. Vale lembrar que em 1968, né, o Brasil já vivia a ditadura militar. E durante a ditadura militar, foi implementado no Brasil, né, principalmente ali no final dos anos 60 e começo dos anos 70, um programa de educação baseado no tecnicismo, né, educação tecnicista. E essa educação tecnicista era embasada na repetição, né? O processo de ensino tinha que ter por base a repetição, ou seja, quanto mais os alunos repetissem as informações que os professores mandavam, obedecessem, né, aos professores, né, que era a ideia básica, mais eles aprenderiam, né? E aprenderiam aquilo que os professores determinam que deveriam aprender. E a Silvia Lane, né, junto com diferentes professores, né, começaram a trazer elementos de conhecer a realidade dos indivíduos e começaram a trazer contradições com esse modelo tecnicista de ensino, que ao invés de fornecer autonomia e independência às crianças, aos aprendizes, estava justamente criando todo um processo de controle e dominação dos indivíduos, ao invés de formar consciência, formar indivíduos alienados. A Silvia Lane, né, foi a primeira diretora do curso de psicologia na PUC de São Paulo, e ficou lá, né, de 1971 a 1974. Então, a psicologia, quando surge como área de conhecimento e ensino dentro da universidade, na PUC de São Paulo, ela começa a trazer novos debates e novas discussões que até então não se tinha dentro da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E basicamente, né, as discussões, né, eram deixadas de lado em termos de diferentes áreas do conhecimento, e quando a Silvia Lane traz a inserção, né, das discussões para a psicologia, o curso de psicologia da PUC de São Paulo se torna um polo em que discussões, debates começam a conflitar com a realidade social da ditadura militar que se vivia no Brasil, né, na época, né. Tanto que, posteriormente, no final dos anos 70, né, tem todo um contexto de que as pessoas que discordavam da ditadura militar se reuniam no Tuca, que era o teatro lá da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. E como a Universidade Católica, né, tinha como base de influência, né, e de relação direta ao Vaticano, a polícia militar e o exército não podiam ocupar aquele espaço, né, pois estariam declarando guerra ao Vaticano. Então, no espaço ali do Tuca, do teatro, né, muita gente, né, em oposição à ditadura militar se reunia, debatiam, faziam discussões buscando um caminho melhor para a sociedade brasileira na época. A Silvia Lane, né, depois, né, desse período como coordenadora do primeiro curso de psicologia na PUC de São Paulo, ela foi convidada a organizar um programa de pós-graduação em psicologia social. E ela teve eficiência em organizar tal curso, né, que foi o segundo curso de pós-graduação do Brasil, né, em psicologia social, demarcado por uma psicologia que viesse a buscar empoderamento social, né, dos indivíduos que estão marginalizados na sociedade. Tanto, né, que hoje, no Brasil, o mais importante curso de psicologia social está na PUC de São Paulo. É a referência, né,
em termos de base, de investigações, estudos, enfim. Em 1972, né, inicia-se o curso de pós-graduação, que passa a ser uma referência em termos de qualquer trabalho qualitativo, né, que se faça no âmbito aí da psicologia social, do entendimento das demandas da psicologia social propriamente dita. Nesse 1972, ainda não se tinha as características do que seria essa psicologia latino-americana no futuro, mas já tinha, digamos assim, as sementes e os brotos, né, já estavam sendo germinados, né, nesse processo, principalmente porque boa parte das pesquisas, né, realizadas em psicologia social ocorrem em contraposição ao que era dito durante a ditadura militar, né? Ou seja, os psicólogos ali que se formavam em níveis de pós-graduação com especialização, mestrado e doutorado, tinham como base, né, buscar a compreensão da dinâmica de vida dos indivíduos na sociedade, né? A Sylvia Lane, em 1972, defendeu a tese de doutorado com o título, né, Os significados psicológicos das palavras em diferentes grupos socioculturais, né? A pesquisa que ela realizou, né, era justamente entender, né, a diferença de como os grupos sociais e socioculturais se organizam e como que eles entendem as palavras dentro do universo do qual eles partilham, né? Então, palavras, né, como apoio, palavras como empoderamento, palavras como participação social, palavras como alienação, como se caracterizavam dentro desses grupos e como que eles entendiam as suas ações sociais ou se eles estavam conformados com a própria dinâmica de realidade, né? A Sylvia Lane, né, tem como marca, né, todo um trabalho na academia, mas isso não significava que ela estava restrita à academia. Por quê? Porque as pesquisas na qual ela orientava e participava eram pesquisas que buscavam atuar justamente em relação às pessoas que estavam num segundo plano em termos de valoração social, né? Quando a gente diz, né, pessoas marginalizadas, significa, né, que não estão no centro do debate, né? Estão abandonadas pelos cantos sem serem consideradas sujeitos, ou seja, são pessoas que estão em processos de invisibilidade social, né? E Sylvia Lane, né, procurou sempre demarcar, né, a sua construção, né, como pessoa, como indivíduo, né, num processo da investigação, da pesquisa, né, propriamente dita, e que essa pesquisa se convertesse no processo da docência, né? Ou seja, que durante o trabalho, né, se pudesse relacionar as experiências, as construções, os valores que estão envoltos na definição, né, do ser humano propriamente dito, né? A Sylvia Lane, né, foi nomeada, né, no Congresso da Sociedade Interamericana de Psicologia, né, como um membro fundamental na construção, né, da psicologia, né, e da caracterização da psicologia na América Latina como um todo, né? Especialmente de aspectos de uma área dentro da psicologia social, que é a psicologia comunitária, né? Então, a psicologia social e a psicologia comunitária, na verdade, fazem parte de um mesmo elemento. Alguns acabam tentando diferenciar, né? Mas a psicologia comunitária é a ação do psicólogo social dentro da comunidade. E a psicologia social, ela só faz sentido se o psicólogo tiver a intervenção comunitária. Então, uma correlação, né, dentro das formas de atuação, das formas de identidade que o psicólogo social vem a ter, né? A Sylvia Lane, né, em 1980, né, propôs, né, a criação de uma sociedade, de uma associação que fizesse todo um debate, né, sobre a psicologia social de forma organizada, sistematizada. E aí surge, né, em 1980, a Associação Brasileira de Psicologia Social, a Abrapso, que é uma das mais importantes associações dentro da psicologia como um todo, né? Então, na psicologia nós temos diversas associações, né? Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, Associação Brasileira de Psicologia Clínica, Associação Brasileira de Psicodrama, enfim, né? Várias formas de atuação, né? Associação Brasileira de Educação, né? ABEP. E a característica da Abrapso é justamente esse olhar significativo
para as comunidades que estão vulnerabilizadas, e aí que ela vai sendo constituída, né? E essa criação se deu numa reunião organizada pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, né? Então, Silvia Lane, né, participou dessa reunião juntamente com outros psicólogos, e lá ocorreu a sugestão da necessidade de uma associação brasileira de psicologia social. E a Silvia Lane foi eleita a primeira presidente dessa associação, né? Em 81, né, a Silvia Lane publica o livro que é Psicologia Social, e esse livro, né, foi a primeira produção de forma sistematizada que caracterizasse uma psicologia social brasileira, entendendo as demandas da sua atuação, da sua investigação e da sua importância, né? Então, esse livro, né, é um livro curtinho, é um livro que traz, de modo geral, discussões sobre a psicologia social, mas é um marco em termos de construção dessa psicologia brasileira, né? Em 1982, a característica, né, que se deu lá na PUC de São Paulo foi da construção, né, de um departamento de psicologia social que estivesse correlacionado em termos de intervenções sociais de forma constante, né, como é até hoje, né? E a Silvia Lane, né, que adentrou a psicologia social na PUC de São Paulo dentro do departamento após prestar um concurso, né, ela trouxe, veja assim, embora ela estivesse já dentro da PUC, quando ela faz um concurso em termos de caracterização, né, da sua definição conceitual, é para reencontrar todo o processo que ela havia construído inicialmente na PUC de São Paulo. Então, ela esteve na PUC de São Paulo, ela saiu da PUC de São Paulo e retornou à PUC, né, de forma mais sistemática, em termos de ministrar, né, dentro da pós-graduação, especialmente, né, as discussões sobre a psicologia social, orientando vários trabalhos de mestrado, doutorado, enfim, né? E lá, né, com a Maria do Carmo Guedes, que ela faz a chamada viagem histórica pela América Latina, que vai ampliar, né, as dimensões dos debates aqui no Brasil com os debates que ocorriam em outros países latino-americanos. A Silvia Lane, né, em termos de produção, né, ela compôs 4 livros. É interessante assim porque a Silvia Lane ela poderia ter produzido mais, mas como ela estava nesse viés, né, de participação social, de envolvimento em diferentes atividades, ela não estava exclusivamente na academia, né? E ela fez vários acompanhamentos de trabalhos realizados. Então, a produção dela não é uma produção extensa, mas ela demarca principalmente, né, pela qualidade da produção teórica e pelas ações que ela veio a ter, né, tanto em relação às comunidades que ela veio a participar, como nas orientações dos trabalhos acadêmicos, né? Então, no viés da pesquisa, né, na participação comunitária, e no viés acadêmico, no processo de orientação, de aulas, de ensino sobre diferentes ideias, né? Então, ela compôs, né, 4 livros, 24 capítulos e apresentações de livros, 29 artigos em periódicos, 4 entrevistas, né, que se caracterizaram internacionalmente, né, da sua produção, e 12 publicações em anais de diferentes congressos, né, que fez, né, da Silvia Lane ser reconhecida, né, como figura principal, né, nesse conhecimento, como vocês poderão observar lá no artigo produzido pela Esther, é a característica, né, de que muitas pessoas no Brasil como um todo, né, começam a se identificar com as construções da Silvia Lane, e essas construções vão caracterizando, né, vão identificando e vão possibilitando novos vieses de investigação que a psicologia veio a ter, né? A Silvia Lane, né, caracterizou, né, algumas temáticas importantes na sua construção, né, que são esses temas, né, que se tornaram categorias de investigação, e dentro dessas categorias, né, especificidades que vieram a ter. Então, das orientações, né, da Silvia Lane, a partir da sua produção, né, orientações no mestrado, no doutorado, os temas que predominaram foram temas tais como, né, consciência, representação social, emoção, educação, grupo, trabalho, política, identidade, poder, teoria, criatividade e violência. Explicando cada um desses temas, né, nas suas definições, né.
Então, o tema consciência, né, aparece em boa parte dos trabalhos que a Sylvia Lane veio a desempenhar, bem como nos trabalhos que ela fez como orientadora, como pesquisadora, e também, né, dando suporte aos doutorandos e mestrandos, né. A consciência, né, correlacionada justamente àquilo que a gente viu que o Baró comenta, né. Então, a consciência é o elemento que permite ao indivíduo o empoderamento da realidade social, e à medida que o indivíduo conhece a realidade, como ele pode intervir de forma qualitativa na relação com os indivíduos, né, produzir o conhecimento efetivo sobre a realidade, né, tirando um véu que encobre todo o processo de alienação em que os indivíduos estão submetidos, né. Então, um tipo de trabalho que valoriza a superação da alienação, valoriza a superação da produção que a sociedade vem a ter, né, de um conhecimento falso dentro da realidade e que propicie, né, que a consciência liberte os indivíduos de controles mais intensos, né, por aqueles, né, que têm um domínio sobre esses indivíduos, né. No tocante à representação social, a característica é de que como se dá a representação de quem o indivíduo é dentro da realidade, né? Então, por exemplo, nós temos na nossa compreensão mental, né, quem somos, como nos caracterizamos, como nós temos a construção da nossa identidade, da nossa personalidade, e as discussões, né, dessa representação social caracterizadas pelas, digamos assim, a nossa condição de importância dentro do mundo, né? Como a gente se entende dentro desse mundo. E a discussão, né, que a Sylvia Lane conduziu em termos de debates era que a representação de sociedade, a representação de mundo e a representação do eu está muito atrelada a como que a sociedade vai construindo os valores e como que esses valores vão sendo apropriados pelo indivíduo, tanto numa possibilidade de alienação como numa possibilidade de consciência. Quando o indivíduo tem uma boa compreensão de quem ele é, do grupo social a que ele pertence, ele passa a ter uma organização social, um questionamento social que lhe dá empoderamento em busca dos direitos civis na sociedade, né? Os temas que envolvem a emoção, né? Então, a emoção, né, ela é entendida como um sentimento que envolve uma explosão por parte do indivíduo, é algo impulsivo. E a emoção ela vai se reorganizando nos indivíduos a partir do ponto, a partir do momento que ela passa pela interação com os outros, né? Então, a criança, quando nasce, é puramente emocional. Ela é movimento e é emoção. À medida que a criança se depara com a relação com os pais, o contato dos pais vão trazendo para a emoção a racionalidade, que é o equilíbrio que o indivíduo vem a ter em termos do comportamento, das ações, e que está correlacionado ao domínio da linguagem também. À medida que a razão dos pais interagem com a emoção da criança, vai se construindo elementos da afetividade. E a afetividade é o equilíbrio da emoção com a razão, onde os indivíduos vão se encontrando de modo mais adequado dentro do que a sociedade estabelece, permeia para as ações de cada indivíduo nos seus espaços, né? O tema de educação é um dos temas que mais aparece em termos de orientação de pesquisas por parte da Sylvia Lane, pois ela mesma considera, né, que a transformação do indivíduo se dá pelo processo educacional, né? Quanto mais o indivíduo tiver acesso ao conhecimento, mais ele transforma a sua própria demanda de realidade. E quando a gente pensa no trabalho do psicólogo, propriamente dito, né, pensando um trabalho clínico, quando alguém vem até o consultório e relata um problema, o papel do psicólogo clínico é um papel educacional, pois ele vai orientar, ensinar o indivíduo a lidar com um determinado problema. Tanto que alguns trabalhos a Sylvia Lane orientou dentro do âmbito clínico, que era justamente entender, no âmbito da psicologia social, as questões clínicas que demandam a formação dos indivíduos. Claro que no tema de educação também está correlacionado às questões de ensino, aprendizagem, as relações de dificuldades de aprendizagens, as relações do afeto dentro do espaço de sala de aula, o trabalho dos professores, a sua dinâmica, o seu conhecimento, tentando, né, o máximo possível nessas discussões
fazer com que aqueles alunos que têm dificuldades socioeconômicas, dificuldades pedagógicas, consigam superar esses limites, né, e consigam um bom ensino, consigam uma boa educação e que contribuam, né, para uma mudança da sociedade, né. Os trabalhos correlacionados aos grupos eram trabalhos que Silvia Lane fez, né, principalmente, né, no início da sua atuação, né, no mestrado e doutorado, com aulas que ela também orientou, né, sobre a formação de grupos, buscando, né, entender, né, como que um grupo se forma, como ele se caracteriza, como que o grupo elege os seus líderes, como que o grupo se comporta e qual é a noção que um grupo vem a ter em termos de atuação dentro dos espaços sociais, né? Será que o grupo é um grupo que tem consciência sobre o seu papel na sociedade ou é um grupo que apenas replica aquilo que os outros fazem, né? Então, a discussão que a Silvia Lane procurou trazer era do empoderamento social que um grupo vem a ter para que ele tenha consciência do seu papel na transformação da realidade social. No âmbito do trabalho, é importante caracterizar o conceito de trabalho. Então, a Silvia Lane trabalhava com um conceito marxista de trabalho que está correlacionado à seguinte ideia, que o trabalho liberta o ser humano, que o trabalho faz com que o ser humano tenha consciência da sua realidade e que o trabalho possibilita a humanização das relações. Esse conceito de trabalho está em oposição ao conceito capitalista de trabalho, porque o conceito capitalista de trabalho é o que nos prende, é o que nos aliena e o que nos causa sofrimento. Então, por exemplo, se a gente trabalha e o trabalho nos causa dor, tristeza e a gente não vê a hora de ter férias, descanso, final de semana, é porque esse trabalho está dentro da noção capitalista de sociedade, né? Um trabalho que nos oprime. Quando a gente faz ações, atividades em que a gente nem percebe o tempo passar, é porque esse trabalho envolve prazer, envolve liberdade, envolve consciência, por isso que a gente nem vê o tempo passar. Por quê? Porque aquilo é agradável, né? Então a noção que a Silvia Lane vai ter é que o trabalho não alienado é um trabalho que permite humanização. Um trabalho alienado desumaniza o ser humano propriamente dito, né? E os trabalhos e discussões, né, vão nesse caminho, né, de busca de empoderamento dos indivíduos. E esses conceitos da Silvia Lane também foram impactar dentro da psicologia do trabalho, né? Hoje, quando se tem a noção da psicologia do trabalho como uma psicologia que deve empoderar aquele que trabalha, vem justamente da noção das ações, né, desenvolvidas pela Silvia Lane. Em relação à política, né, é um contexto, né, que está dentro de todas as temáticas, né, e os conceitos, né, que a Silvia Lane vem abordar e trabalhar, que é a noção de cidadania. Então, política não é necessariamente política partidária. Política é a noção de cidadania que os indivíduos devem ter direitos dentro da sociedade. Se existe uma Constituição que garante dignidade de vida a todos, por que poucos têm essa dignidade na vida? E esses debates, esses encaminhamentos e investigações, né, realizadas pelos orientandos da Silvia Lane, a partir das problemáticas levantadas por ela, é justamente da busca por um empoderamento social dos indivíduos que estão em vulnerabilidade, né? O conceito de identidade, né? Identidade, né? A Silvia Lane dizia, né? A identidade ela é construída socialmente na relação que os indivíduos vêm a ter. E a identidade é o elemento fundamental que caracteriza quem somos, né? Se somos diferentes do outro, por que somos? Se somos parecidos com os outros, por que somos? Se gostamos disso ou daquilo, por que gostamos? Se não gostamos, por quê? Então, a característica, né, da construção da identidade é como um elemento da produção cultural das realidades entre os indivíduos, né? E a Silvia Lane, ela dizia assim também, né, que muitas vezes a gente encontra pessoas parecidas fisicamente com a gente, embora sejam pessoas completamente distintas, né? Embora tenham aparência física muito similar. E a gente na sociedade valoriza muito isso, fulano é parecido com ciclano. Mas a gente não dá conta de um outro elemento que os indivíduos podem ser parecidos na sua construção de identidade pelo viés social e cultural. Então, indivíduos que são fisicamente completamente diferentes, mas que na identidade dos elementos sociais e culturais são muito parecidos, né?
gostam de esportes, de músicas, de vestimentas, muito parecidos, né, nas relações, têm ideias, brincadeiras bastante comuns, né? Até parecem, entre aspas, né, se diz, até parecem irmãos, né? Mas a característica de como o indivíduo também vai sendo construído na identidade a partir da influência cultural, e pode ser a partir de influências de culturas distintas. Então a gente pode encontrar pessoas muito parecidas, nasceu no Brasil e outra, por exemplo, nasceu na Inglaterra, mas quando se encontram e o diálogo acaba ocorrendo entre eles, né, tendo o domínio linguístico, né, tanto de um quanto do outro, as pessoas vão se tornando bastante parecidas, né? Então a Sylvia Lane diz assim, a identidade ela vai se construindo nas relações. E a Sylvia Lane ela se opõe àquela ideia que se caracteriza em termos de personalidade, e a Sylvia Lane diz, a personalidade é como a identidade, produzida dentro das relações sociais dos indivíduos. E ela se opõe ao conceito de identidade como algo que emerge do indivíduo a partir das suas condições biológicas, né, internas, sem a interferência do ambiente externo que venha caracterizar. Né? Então, identidade e personalidade para Sylvia Lane é algo que se constrói a partir das influências do ambiente externo para com o indivíduo. A condição do poder, né? Então, o poder dentro da sociedade, quando a gente nasce no mundo, né, a gente aprende, né, que tem quem manda e quem obedece. Né? Então, nossos pais mandam em nós. Né? A gente manda no irmão que é menor. E assim a gente vai criando toda uma relação de poder dentro da sociedade quando a gente não tem a noção e a consciência de como que esse processo é histórico e construído pelos seres humanos. A característica, né, digamos assim, é que quando a gente nasce nesse mundo que já está pronto, está aí, as relações de poder já estão estabelecidas. E quando a gente passa a conviver com elas, a gente vai entendendo de forma alienada que isso é natural, né? Que alguém mandar em alguém faz parte da própria construção de vida, de realidade. E as discussões sobre o poder que os orientandos e a Sylvia Lane realizavam era justamente de entender que esse poder, quanto mais compartilhado ele for, democratizado, mais os indivíduos conseguem construir uma realidade justa, uma realidade equilibrada e uma realidade que faz sentido para a humanização das relações. Então, há um questionamento do modo como o poder é estabelecido dentro da sociedade que gerou todo um embate, uma discussão, né, em que a Maritza Monteiro contribuiu de um modo bastante significativo, que veio, né, com o termo em inglês, né, de empowerment, né, que em português ficou empoderamento. Né? Então, a condição de que, à medida que os indivíduos percebem que eles têm poder, que os grupos sociais excluídos têm poder, eles começam a criar uma nova relação dentro da sociedade, que não é uma relação de submissão. Né? Em relação à teoria, né? A Sylvia Lane ela destacou muito as ações concretas na compreensão da realidade, as dimensões práticas das atuações, mas ela dizia que essas atuações têm que ter uma teoria que dê suporte de análise sobre a realidade de modo efetivo. E dentro desse processo, né, a Sylvia Lane vai sofrendo, né, as influências de diferentes conceitos, diferentes ideias, né, como a gente também vem a ter, né, no nosso dia a dia, e ela vai compondo toda uma fundamentação teórica que dê direção para suas análises sobre a realidade. Desculpe. Agora há pouco eu falei para vocês, né, que no período que a Sylvia Lane esteve nos Estados Unidos, ela teve influência, né, sobre a construção da psicologia comportamental do Skinner e da psicologia da Gestalt, principalmente os trabalhos com grupos do Kurt Lewin. Mas à medida que ela começa a discutir caminhos novos da psicologia, pesquisa, ela vai se aproximando dos conceitos marxistas, propriamente dito, e vai discutindo com maior trabalho, né, o materialismo histórico dialético de Marx. Isso faz com que ela se aproxime de uma teoria psicológica que tem como caminho esse tipo de fundamentação, que é a psicologia histórico-crítica ou histórico-cultural, que é a psicologia do Vygotsky. E também da psicologia chamada de psicogênese, que é a psicologia do Henri Vallon. Né? Então, a teoria que vai
orientar as fundamentações das pesquisas com base nos trabalhos da Sylvia Lane é a fundamentação marxista e a fundamentação da psicologia sociohistórica do Vygotsky e também, né, um complemento à psicologia do Henri Vallon, que são bases de análise sobre a realidade, né, que tem como aspecto fundamental os conceitos, né, que a Sylvia Lane, as categorias que a Sylvia Lane vem a trabalhar, que são todas elas que estão elencadas aqui, né. Em relação à criatividade, também ocorreram alguns trabalhos de pesquisa, né, buscando entender, né, principalmente com base em conceitos do Vygotsky, onde o Vygotsky ele dizia assim, a criatividade não é algo que surge do nada na cabeça do indivíduo. A criatividade é um produto do conhecimento que o indivíduo tem sobre a realidade. E quanto mais o indivíduo conhece a realidade, mais criativo ele é. E o Vygotsky traz um exemplo aqui para ilustrar esse conceito para vocês. O Vygotsky ele diz assim, eu posso criar um animal novo, que não existe. Um animal com corpo de elefante, com bolinhas pelo corpo e pés de galinha. A gente pode até desenhar esse animal que não existe, mas agora que a gente caracteriza esse animal, ele passa a existir, né? No nosso processo imaginário e também no nosso processo concreto, pois a gente pode até desenhar, propriamente dito, esse animal. E o Vygotsky diz assim, esse elemento, essa criação é criativa, pois a partir de elementos que existem e que se tem conhecimento é que se cria algo novo. Então, criar esse novo animal é a partir do elefante que existe, da galinha que existe, das bolinhas que existem. Então, o novo depende do grau de conhecimento que o indivíduo vem a ter sobre a produção que o ser humano realiza na história. E o tema violência, né, que é um tema ainda recorrente nas discussões em psicologia social, que afetam, né, tanto violência contra a mulher, violência contra as pessoas com deficiência, violência contra os idosos, violência no espaço da escola, a violência dentro do âmbito da sociedade, como que essa violência, né, é construída, é caracterizada e vai cada vez mais, né, fazendo com que os indivíduos sofram por não existir um programa qualitativo, né, que vise a formar indivíduos para um ambiente, para uma educação da paz, né, onde a gente resolva as nossas diferenças no diálogo, na conversa, e que se busque um equilíbrio social adequado na realidade, né. E quando se diz assim, mas isso é muito difícil, é impossível, né, a gente tem no planeta Terra pessoas, países que se caracterizam, né, por uma formação da não violência, né, e que conseguem, né, dar uma vida digna a todas as pessoas envolvidas nos diferentes segmentos, nas diferentes situações, né? Como, por exemplo, ocorre nos países nórdicos propriamente dito, né? Então, a ideia que a Sylvia Lane apresenta, junto com seus orientandos, é que a violência ela tem que ser enfrentada de modo a se valorizar a formação humana dos indivíduos. Mas a violência não é algo que está inerente aos indivíduos. As pessoas não nascem sendo violentas. As pessoas aprendem na sociedade a praticar a violência. E se elas aprendem a praticar a violência, elas poderiam também aprender uma educação voltada para a paz, para o respeito, para a valorização dos indivíduos, né? Então, de modo geral, isso que compõe a construção social do pensamento de Sylvia Lane, né? E a sua base, né, que vem a caracterizar toda a estruturação da psicologia social propriamente dita, né, nas suas ênfases, nos seus conceitos e no entendimento de uma humanização importante para que os indivíduos sejam sempre entendidos como seres com potencialidades e que se valorize o empoderamento social desses indivíduos.